testículos retráteis são uma grande frequência nos nossos atendimentos clínicos e cirúrgicos, nos nossos consultórios e nos nossos ambulatórios durante a nossa prática clínica. E o que nós observamos é que existe grande controvérsia, desde o diagnóstico até o tratamento. Portanto, o testículo retrátil, o que nós devemos fazer? Essa foi a aula apresentada no 37º Congresso Brasileiro de Cirurgia Pediátrica, na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, em outubro de 2024. Nós sabemos que os testículos retráteis são aqueles testículos que completaram completamente a descida para o escroto, mas nós podemos encontrá-los na região inguinal, na região mais superior do escroto, e durante o nosso exame físico nós conseguimos, por manobras manuais ou mesmo espontaneamente, observar que eles se reposicionam na posição anatômica que é a região mais inferior do escroto, e ali eles permanecem por tempo finito. Isso, na verdade, é decorrente da presença de um reflexo que é fisiológico, um arco-reflexo neurológico, que é o reflexo cremastérico. O reflexo cremastérico tem uma via aferente sensitiva, sensorial, diversos estímulos sensoriais produzidos geralmente na raiz da coxa, são recebidos pelo nervo femoral e são avaliados em L1 e L2, produzindo uma resposta, uma via motora eferente, que produz uma contração, então, do músculo cremaster. Essa contração vai produzir a variação da posição da gônada no menino. INAH, em 2008, diz que em torno de quase 4% dos meninos na faixa etária de escolar até início da adolescência vão apresentar esse arco-reflexo bem intenso e então os testículos retráteis. A prevalência maior é em torno de 5 a 10 anos e o que nós aprendemos é que o testículo retrátil ele costuma ser algo normal, uma variante normal. Ela não produz graves repercussões clínicas, portanto a gente aprende que é uma conduta expectante e nós aguardamos frequentemente uma resolução espontânea. Mas, como eu disse, existe divergência no diagnóstico até o tratamento. Portanto, o que a literatura nos diz com relação ao que fazer? Esse é um trabalho muito interessante produzido na Turquia, são alguns estudos produzidos por esse grupo. Eles estudam bastante a condição do reflexo cremastérico nos meninos. Esse é um trabalho de 99 e outro de 2001. O trabalho inferior ele mostra um estudo em 500 meninos, categorizados de acordo com a faixa etária, e o que eles observam é que há uma incidência do reflexo cremastérico positivo com o aumento da idade, e a maior variação da posição do testículo também, principalmente entre meninos de 5 a 8 anos, produzido por esse reflexo cremastérico. E esse testículo também fica maior tempo fora do escroto, também nessa faixa etária de 5 a 8 anos. Esse grupo diz, então, que talvez o testículo retrátil não seja a causa direta dessa hiperatividade do reflexo cremastérico, mas talvez existem propriedades e características exclusivas do músculo cremaster que possam produzir, então, esse testículo retrátil. O que nós observamos, então, de acordo com o crescimento do menino, é que, na fase de recém-nascido, o volume testicular ele é elevado para o volume corporal e, de acordo com o estudo anterior, o reflexo cremastérico é fraco nessa faixa etária. Portanto, a incidência de testículo retrátil é uma incidência muito baixa. Conforme esses meninos chegam na fase escolar, o volume do testículo ele não teve grande incremento desde o nascimento, mas nós começamos a observar, conforme o estudo, um aumento da incidência do reflexo cremastérico que fica forte nessa faixa etária. Portanto, nós vamos observar a incidência clínica maior de testículo retrátil. Os adolescentes com estímulo hormonal vão ter um aumento do volume testicular, e isso compensa a presença e persistência de um reflexo cremastérico forte. Portanto, a gente tende, nessa faixa etária, a resolução, então, do testículo retrátil. Na literatura, nós temos diversos trabalhos que buscam entender alterações anatômicas que podem estar associadas à presença do testículo retrátil.
Esses são 2 trabalhos nacionais produzidos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, inclusive envolvendo colegas da cirurgia pediátrica, que falam sobre a grande incidência de persistência de conduto peritônio vaginal entre algumas crianças operadas com a presença de testículo retrátil. Esse achado foi encontrado em 21,4% das crianças e também malformações do epidídimo em 14,28%. Também que a presença do cremaster e anormalidades envolvendo esse músculo são muito parecidos em testículo retrátil e em criptorquidia. Com relação ao diagnóstico, nós sabemos que o diagnóstico do testículo retrátil é um diagnóstico essencialmente clínico, fruto de uma anamnese muito bem feita e um exame físico também bem feito. Mas é comum na nossa prática clínica que a gente receba exames como esses aí, né? Certamente vocês também recebem, em que o radiologista, ele mesmo já traz no seu laudo a conclusão de que os testículos daquela criança avaliada são testículos retráteis. Mas é frequente que num paciente portador de testículo retrátil, a família vai trazer o histórico de que algumas vezes, durante o seu exame, o exame da família da criança, durante um banho, durante a remoção da roupa, eles conseguem observar que aquele escroto, ele habita ali uma gônada. O escroto está cheio, tá preenchido por um conteúdo gonadal. Diferente de outras malformações do testículo em que, em momento nenhum, eles vão observar esse achado. No exame físico, é muito importante a gente observar, além da manobra de trazer o testículo de volta para o escroto, também observar se há alterações do volume testicular e também variações de anormalidades no exame físico do cordão inguinal, que também podem sugerir outros diagnósticos e não o testículo retrátil. Mas ainda, erros e divergências são muito comuns, inclusive nos nossos próprios exames físicos. Por isso, às vezes, o exame físico seriado, ele é muito importante para colaborar com os nossos próprios diagnósticos. E a gente deve considerar também um exame físico, às vezes, com a criança dormindo, isenta de estímulos em centro cirúrgico. E o ultrassom eu considero assim uma possibilidade para a gente avaliar objetivamente um volume testicular, se nós quisermos fazer alguns tipos de diagnóstico ou no segmento, ou mesmo indicar nessa criança alguma conduta invasiva. O diagnóstico eu faço como a maioria de todos fazem, esse tipo de exame físico, palpando o canal inguinal, desde o anel inguinal interno, tentando trazer então esse testículo para a região do escroto. E reforço que em muitas séries, em muitos trabalhos retrospectivos, que é o que nós encontramos na literatura com relação aos testículos retráteis, nós vamos encontrar alguns sinais de alarme e de alerta com relação à tendência de indicação de conduta cirúrgica, se acharmos esses achados no exame físico, ou mesmo excluindo a possibilidade de que esses testículos sejam testículos retráteis, que são quando observarmos um comprometimento do volume do testículo nesse lado, quando o testículo adquirir rápida retração de volta para o escroto depois da manobra de redução, quando durante a manobra parece que há produção de dor, e quando a gente observa um cordão testicular, um cordão espermático tenso. Em 2006, existe a publicação de um primeiro trabalho de Cleveland, em Ohio, sobre o segmento de 122 meninos e 204 testículos, em que se houve um questionamento se realmente os testículos retráteis deveriam ser considerados uma variante normal. Esses autores observaram na série deles uma indicação de ortodopexia de 32% nesses meninos e nessa série. A maioria dos casos teve indicação por se encontrar testículo ascendente nesses meninos, que era um testículo persistentemente fora do escroto, um testículo que anteriormente era um testículo tópico. As recomendações, então, eram de que esses pacientes que tinham diagnóstico de testículo retrátil fossem avaliados mais frequentemente, anualmente ou semestralmente,
que, assim que houvesse estabelecido um diagnóstico de testículo ascendente, fosse indicada a orquidopexia. E nesses pacientes, o que eles observaram é que havia um cordão espermático tenso e que, se houvesse indicação de orquidopexia para um testículo ascendente e o testículo retrátil contralateral fosse diagnosticado, os autores indicavam orquidopexia bilateral. Portanto, é um primeiro trabalho na literatura que questiona se realmente os testículos retráteis são uma variante normal pelo risco do surgimento de um testículo ascendente. Outras séries na literatura falam também da síndrome de ascensão testicular, numa variação muito grande de incidência, como nós vemos nessa tabela. Vários trabalhos são trabalhos retrospectivos e nós observamos a variação em torno de 7% a essa que nós mostramos de 2006, 32% desses testículos eram testículos ascendentes. As indicações das orquidopexias, na maioria, era a presença de testículo ascendente, mas também redução do volume testicular, dor à redução do testículo para o escroto e por solicitação dos responsáveis. Falando um pouquinho do testículo ascendente, nós observamos as primeiras descrições desse evento em trabalhos de segmento de recém-nascidos com alterações de posição do testículo na Dinamarca em 1966, onde eles descreviam um testículo ascendente, que era um testículo previamente tópico e que ficava fixo na região inguinal. Mas na década de 80 que surgem milhões de artigos trazidos na literatura falando sobre os testículos ascendentes e discutindo o seu segmento e como eram conduzidos. As teorias para explicar o testículo ascendente são muitas. Os mais comuns são a falência do alongamento proporcional do cordão espermático com o crescimento da criança e, principalmente, a presença de um cordão fibroso que persistiu do processo vaginal e que fica tenso e que fica como se fosse uma corda de violão, fazendo com que esse testículo então assenta. Sobre a possibilidade do ancoramento testicular por um gubernáculo ectópico, alguns trabalhos na literatura não confirmam essa teoria e aderências também peritesticulares. Esse trabalho é um trabalho muito interessante, publicado também em 2002, na Filadélfia, em que eles avaliam biópsias de testículos criptorquídicos e testículos ascendentes. E essa avaliação histopatológica mostra que os testículos ascendentes adquirem as mesmas características microscópicas e histopatológicas de um testículo criptorquídico. Portanto, a recomendação é que esses pacientes sejam submetidos à orquidopexia. Ainda falando sobre a evolução dos testículos retráteis, nós devemos discutir também alguns assuntos que envolvem as indicações de orquidopexia num testículo criptorquídico e que a gente não indica no testículo retrátil, e entender o porquê. Essas associações são principalmente com o surgimento na distopia testicular da possibilidade do escroto agudo, principalmente a torção testicular e as neoplasias. Mas ao surgimento desses eventos no testículo retrátil não se confirma na literatura. São raras as descrições de casos que nós podemos encontrar descritas. São eventos realmente muito pouco comuns que não repercutem para que haja uma mudança na conduta conservadora que nós temos atualmente. Esses são alguns artigos. O primeiro fala de uma criança com 8 anos de idade que tinha desde os 12 meses um diagnóstico de testículo retrátil e que evoluiu na faixa etária de escolar com uma torção testicular e foi submetida a uma orquiectomia. E o segundo trabalho é publicado, na verdade, por um jornal de urologia de 2 adultos que na fase da infância eram seguidos por testículo retrátil e um foi submetido à orquiectomia por um tumor testicular e o outro por uma torção testicular. Ainda sobre a evolução dos testículos retráteis e a evolução com relação à fertilidade,
existe também uma série de literatura tentando correlacionar esses dois temas. Múltiplos trabalhos têm sido descritos, são trabalhos retrospectivos, mas que trazem alguns vieses e ainda muita baixa evidência científica também para mudança de conduta com relação à persistência ainda da indicação de conduta conservadora. Parece que não há evidência do comprometimento da fertilidade, mas alguns trabalhos que eu trouxe, por exemplo, é um trabalho bastante antigo, de Puri de 1977, onde 74% dos pacientes que, quando adultos, foram avaliados, tinham volume testicular normal e tiveram filhos. Tinham esses pacientes na sua infância, testículo retrátil bilateral, e tinham um segmento nessa faixa etária. E esses dois últimos trabalhos mais recentes buscaram correlacionar alterações de funcionalidade, que é o espermograma. Viram que de espermograma normal só encontraram em 21% da amostra de adultos jovens de segmento de testículo retrátil, o que se traz um pouco de preocupação com relação à qualidade e a possibilidade de fertilidade no segmento do testículo retrátil. E Ham, em 1999, que avaliou também de biópsias testiculares e comparou e viu que testículos criptorquídicos e testículos retráteis também pareciam haver similaridade com a degeneração tubular nas biópsias. Então, é um campo ainda com muita demanda de conhecimento, de estudos que possam ser bem elaborados e que possam responder às questões que nós temos hoje e relacionar esses temas. Portanto, concluindo, o que a gente pode esperar e o que nós devemos fazer com relação aos testículos retráteis? Eu trago algumas séries que me trazem algumas informações para a prática do que nós devemos fazer com os nossos pacientes. Esse é um estudo de 2020, um estudo japonês, que 145 crianças, 242 testículos foram seguidos semestralmente por um único urologista pediátrico. Houve indicação de quase 30% de orquidopexia nessa amostra desse estudo. A maior parte das indicações foi por surgimento no segmento de testículo ascendente. Esse autor pôde observar que os testículos que evoluíam com melhora espontânea eram frequentemente aqueles pacientes que tinham testículo retrátil bilateral, mais do que os que tinham testículo retrátil unilateral. A orquidopexia bilateral era indicado no caso de haver uma criptorquidia ou um testículo ascendente, e o contralateral era um testículo retrátil. E o follow-up, é claro, foi mais longo se você aguardava a resolução espontânea em contrapartida daqueles pacientes que foram submetidos à orquidopexia. Esse é um outro trabalho, um estudo de revisão, que fala também sobre a recomendação de um segmento muito próximo dos testículos retráteis, de 6 a 12 meses, indicação também de orquidopexia no surgimento do testículo ascendente, e a mesma tendência de indicação de orquidopexia bilateral, se caso esse paciente tiver uma indicação de orquidopexia por uma criptorquidia ou testículo ascendente, e o testículo contralateral for retrátil. Esse testículo retrátil deve ser, nesse procedimento cirúrgico, também fixado. Esse é um último trabalho, publicado em 2017, que fala sobre o risco de desenvolvimento de um testículo ascendente se houve um procedimento cirúrgico contralateral e um testículo ascendente não foi fixado. Esse estudo é muito interessante, que fala que o risco desse testículo não fixado num procedimento anterior contralateral e era retrátil é de 4,2%, portanto, estimulando que sempre que houver uma indicação de uma orquidopexia de um lado e o outro lado for um testículo retrátil, nós devemos indicar uma orquidopexia bilateral pelo risco de surgir depois, sequencialmente, um testículo retrátil, um testículo ascendente metacrônico. Ou mesmo que nós devemos orientar bastante os pais, se não houver o acordo para a orquidopexia bilateral, sobre esses riscos.
Concluindo, então, os testículos retráteis são testículos frequentes, são decorrentes do reflexo cremastérico. A conduta conservadora, ela é presente na maioria dos casos, porque atualmente não há evidências de um comprometimento de fertilidade, nem aumento da incidência de escroto agudo e nem neoplasias testiculares. A recomendação é um segmento próximo a cada 6 a 12 meses, por uma incidência variável do testículo ascendente. Na condição do testículo ascendente, o testículo adquire os mesmos características de um testículo distópico ou da distopia testicular. Recomenda-se a orquidopexia no testículo ascendente, se há alterações do volume testicular ou alterações anatômicas que foram avaliadas e identificadas no segmento dessa criança. E recomenda-se a orquidopexia bilateral no testículo criptorquídeo ascendente e no contralateral, que é retrátil, porque há 4,2 vezes mais chance de um testículo ascendente metacrônico. Agradeço a oportunidade, fico disponível se houver alguma dúvida e podem consultar, enfim, e estou sempre aí disponível. Muito obrigada pela oportunidade.